Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho Teológico. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. E nessa oportunidade estaremos comentando sobre o livro de Provérbios. Estamos aí no panorama bíblico. E nesta oportunidade estaremos dando sequência aí ao nosso panorama bíblico, mas no livro de Provérbios, não é? Tivemos Salmos, nós estamos na série de panorama bíblico, especificamente nos livros poéticos, também conhecido como livro de sabedoria, livros sapienciais, não é? E nós estaremos falando sobre esse importante livro, que pouco se ouve pregar na igreja, é raro, não é? Se ouvir falar provérbio na igreja, não é? E assim sucessivamente. Mas é um livro interessante, um livro de conselhos, né? Um livro que tem temáticas muito importantes para os nossos dias, e nós vamos aprender um pouco sobre provérbios, né? E isto posto, nós já vamos dar sequência aqui para não perdermos tempo e o vídeo não ficar muito longo, né? Nós vamos temos um esboço muito grande. Na verdade, o livro de Provérbios é um livro que tem 31 capítulos e 915 versículos, não é? E tem muitas informações interessantíssimas para os nossos dias. Tem informação para o pai, tem informação para o filho, tem informação para o comerciante, tem informação para o sábio, tem informação para o ignorante, tem instrução para os nécios, tem instrução para o inteligente, enfim, é um livro muito interessante, não é? E assim sucessivamente. Nós vamos ver que as reflexões, os discursos sobre sabedoria, as instruções sobre casamento, sobre família, né? A advertência contra o adultério, enfim, é um livro muito interessante, né? Muito importante e que nos ajuda bastante na caminhada da fé, ok? Muito bem, e isto posto, depois dessa introdução, vamos começar então, certo? Nós vamos ver que o livro de Provérbios, ele vai nos trazer 8 coleções de frases interessantes, né? São sabedorias proverbiais, ou proverbial, como se chamam, né? Mas dentro de um conceito geral, não é? É uma antologia inspirada na sabedoria hebraica, né? Uma antologia inspirada na sabedoria hebraica, e esta sabedoria, no entanto, não é meramente intelectual ou secular, é principalmente uma aplicação dos princípios da fé revelada através da vida diária. Então, nos Salmos temos o inário dos hebreus, e em Provérbios temos um seu manual para a justiça diária, a vivência contínua no dia a dia, não é? Então, é um livro vai dando aqueles provérbios interessantes, vai nos citando, vai nos chamando a atenção e nos aconselhando, não é? Podemos dizer assim. Então, nós vamos ver que as orientações práticas, éticas, para a religião pura e sem máculas, né? Então, um comentarista chamado Jones e Wells, no caso, ele diz que o provérbio nesse livro, os provérbios nesse livro não são tantos ditos populares como a essência da sabedoria de mestres que conhecia a lei de Deus, né, que estava aplicando os seus princípios à vida na sua totalidade. Então são palavras de recomendação ao homem que está na sua jornada em busca de trilhas e caminho da santidade, não é? Nós vamos ver nesse livro na página 516, ok? Enfim, então o Antigo Testamento hebraico era uma regra, né, dividida em 3 partes. Por exemplo, a lei, os profetas e os escritos. Nós vamos ver isso em Lucas capítulo 24, versículo 44. Né? Na terceira parte, que é os escritos no caso, estavam aí os livros poéticos, que também conhecido como livros sapienciais, conforme eu já disse, ou livro de sabedoria, a saber, Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes.
E o Antigo Testamento em Israel, ele tinha 3 categorias de ministros: sacerdotes, profetas e os sábios, né? Então, esses últimos, o sábio, por exemplo, era especialmente dotado de sabedoria e de conselhos divinos a respeito de princípios práticos da vida, não é? Então, daí que vem a palavra, daí que vem o sentido do oráculo, da parábola, da máxima de sabedoria. Então, essa palavra, provérbio, também dentro do hebraico é mashal, ou seja, sabedoria, não é? Então, nós vamos trabalhar em cima dessa, ou também, quando vamos estudar as parábolas, vamos ter essa mesma frase, né? E que dá consonância ao título e o objetivo do livro de Provérbios. Então, o livro de Provérbios apresenta a sabedoria inspirada dos sábios. A palavra hebraica mashal, que eu disse, traduzida por Provérbios, tem um sentido de oráculos, parábola ou a máxima sábia, né? Máxima sábia. Por isso, há declarações longas no livro de Provérbios. Nós vamos, se lermos Provérbios capítulo 1, versículo 20 até o versículo 33, nós vamos ver uma desses provérbios longos. Também no capítulo 2, versículo de 1 a 22, e no capítulo 5, versículo de número 1 até o versículo 14. Então, mas há também aquelas pequenas, concisas, conforme dizemos, né? Aquelas frases concisas, que são ricas de sentido, né? E assim, mas se viver de modo prudente, como viver justo, o conteúdo de Provérbios representa uma forma de ensino, né? É um ensino comum do Oriente Próximo, do Antigo Oriente Próximo, como se diz, né? OAP, o Antigo Oriente Próximo, né? Ou você pode chamar também na sigla AOP, entendeu? AOP, Antigo Oriente Próximo. Então, nesse caso, esse livro que diz sua sabedoria é diferente por meio da parte porque vem aí da parte de Deus com seus padrões justos para o seu povo e para o conserto do seu povo, né? Então, quando nós vamos ver o prólogo, né, do texto, nós vamos ver do capítulo 1 até o capítulo 1, versículo 1 a 7, nós vamos ver o preâmbulo do texto. Depois nós vamos ver no prólogo e epílogo do texto, no capítulo 1, versículo 8, 9 e o versículo 18. E doravante nós vamos ver o prólogo, o epílogo e a organização do livro, né? E daí nós começamos com as introduções de Salomão, né? E o texto é muito objetivo, mesmo que alguns críticos tenham que tentam descontextualizar, mas o texto sai dizendo provérbio de Salomão, ponto, não tem o que fazer. Eu vou ficar com o que está escrito na palavra de Deus, provérbio de Salomão, ok? E eu vou ler aqui na Bíblia, Nova Almeida atualizada, um texto do livro de Provérbios, só para a gente nos embasar aqui, ok? Visto que, como não temos como expor todo o livro de Provérbios, haja vista que seria vários vídeos e vários tempos, né, para assim fazer. O texto no capítulo 1, versículo diz assim: Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. No versículo 2 diz assim: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Versículo 3, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Versículo 4, para dar prudência aos simples e conhecimento para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. O versículo 5 diz assim: que o sábio ouça e cresça em prudência. E que ser sábio não é sinônimo de prudência. Então, o sábio rei Salomão já sai dizendo aqui. E que o instrui adquira habilidade, né? E o que o instruído adquira habilidade. Ou seja, o versículo 6 diz assim: para entender os provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. Aí ele já começa
a partir daqui do versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Não é? Nós podemos ver aqui, a partir do versículo 8, tem um epígrafe: contra as seduções dos pecadores. Aí ele já começa os conselhos. Filho meu, ouça o ensino do seu pai e não despreze a instrução da sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e os colares para o seu pescoço. Está falando de joias preciosas. O conselho de pai, dos pais e das mães, ou seja, do pai e da mãe. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Então já começa toda a proposta de ensinamento e de conhecimento dentro desse texto, ok? É interessante notar isso, né? Então vou até manter a Bíblia aberta aqui, e eu estou usando a Bíblia que foi aprovada pelo Conselho de Apologética e Doutrina das Assembleias de Deus no Brasil, lá em Belém do Pará, ok? Essa Bíblia está como texto. Tem a Bíblia Revista Corrigida, também se usa bastante, mas a Assembleia de Deus, ela usou como texto, vem usando e foi aprovado como o texto recomendado. Todas as Bíblias de estudo, eu tenho várias aqui e tal, tem bastante coisa, todos os estudiosos têm, mas aqui é o nosso texto base, não é? Vamos estar usando sempre, ok? Vamos lá, dentro do contexto dos ensinos. Então, o ensino mediante o Provérbios era popular naqueles antigos tempos, naqueles dias, não é? Então, era comum isso acontecer. Então, em virtude de uma grande clareza e facilidade de memorização e transmissão de geração em geração. Por exemplo, quando você vai ouvir uma coisa que demora muito, que tem muita explicação, você não absorve muito. Mas quando é taxativo, objetivo, resumindo, mas tem foco, é objetivo, você pega logo. Né? Então, o livro de Provérbios é bem assim. Ele é um livro sintetizado. Então, os conselhos são objetivos, né? Objetivos. E são curtos, conforme eu disse aqui, concisos, mas muito objetivo. Ok? Assim como Davi e o manancial de tradução também, na questão salmódica, nós vamos ver que em Israel, Salomão é um manancial de tradição sapiencial. Assim como Davi é uma tradição para os salmos, assim também para Provérbios, Salomão é a tradição sapiencial em Israel. Nós vamos ver isso no capítulo 1 capítulo 1 de Provérbios, capítulo 10 e capítulo 25. Todos no versículo 1. Capítulo 10, capítulo 1 nós já lemos, versículo 1. No capítulo 10, versículo 1 está escrito assim. Vamos ver o que está escrito? Será interessante trabalharmos isso aqui. Capítulo 1, capítulo 10, aliás, versículo 1. Capítulo 25, versículo 1 também. Capítulo 10, deixa eu achar aqui. Capítulo de número 10, está escrito assim: o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. No capítulo 25, versículo 1, está escrito assim: também estes são provérbios de Salomão, que foram transcritos pelos homens e a serviço de Ezequiel, rei de Judá. Nós vamos encontrar em comentarista, estou usando aqui um comentário interessante do Bruce Walker, por exemplo, né? Provérbio de Salomão, no Bruce Walker, ele traz muitas informações interessantes, né? Também temos aqui o comentário de Salomão, o comentário de Provérbios, do Derek Kidner, né? E também temos o comentário de Moody, do Art L. Moody, né? Que traz também muitas informações interessantes, né? Então ele, conforme nós já dissemos, né, o Provérbio de Salomão é importante, assim como um personagem importante é o Salomão, né? Assim como a tradição salmúdica era importante
o personagem importante era Davi, ok? Então, nós vamos ver em Reis, no 1 Reis capítulo 4, verso 32, que Salomão produziu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos, né? Outros autores mencionados pelo nome de provérbios são Agur e o rei Lemuel, né? Que eles são desconhecidos, né? Dentro da historicidade, mas aqui está sendo lembrado, né? Então, o título geral já diz Provérbio de Salomão, filho de Davi. Então, não requer nem questionamento aqui, ok? Nas nossas aulas, nós procuramos sintetizar bastante e ser focado naquilo que estamos ensinando, para que não precisamos tergiversar para lá e para cá e sem achar razões, não é? E assim sucessivamente. Então, é o que está escrito no texto, não é? E o texto, ele traduz o próprio texto. Entretanto, vamos ver que ocorre aí rúbricas que denotam autorias diferentes, assim como as sessões atribuídas a Salomão, que atribuídas a Salomão, no Salmo 10, ou seja, aos sábios, no Salmo 22, no Salmo 10, 1, aliás, e também, Salmo não, é Provérbios, aliás, e também no capítulo 22, versículo 17, e no capítulo 24, verso 23, e no capítulo 20, verso 21, existem interessantes rúbricas que diz assim, Provérbios de Salomão, os quais transcreveram, isso é chamado de rúbrica, né? Aos homens de Ezequiel, ou de Ezequias, rei de Judá. O capítulo 30 é traduzido como Palavras de Agur, filho de Jaque, e o capítulo 31 são os seguintes termos, Palavras do rei Lemuel, ou melhor, de sua mãe, ou seja, da mãe de Lemuel, certo? Ou seja, os rabinos dizem que Ezequias e seus homens escreveram Isaías, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. O Talmud, em outras palavras, vai editar que publicar esses livros. No que tange o livro de Provérbios, é duvidoso que essa declaração rabínica seja baseada em outras coisas além da rúbrica, né, conforme está escrito no capítulo 25, versículo 1, que inclusive nós lemos aqui, ok? Então, essas demandas é interessante para conhecermos, porque existe muitos dentro da teologia liberal querendo descredibilizar os escritores sacrossantos, né, e assim sucessivamente, né, e vamos lá. Então, dentro do contexto que os rabinos dizem, que Ezequiel e seus homens escreveram Isaías, Provérbios, Cantares e Eclesiastes, né? Isso está registrado no Talmud 15, na parte A, né? Então, vamos ficar com o que está escrito, né? Porque no capítulo 25, eles rubricaram ali, alguém transcreveu, está escrito, transcreveu, né? E assim sucessivamente. Então, o ceticismo desde o século I tem sido o mínimo, ao mínimo elemento salomônico atualmente aparece estar desaparecendo quanto a essa revisão de alguns criticismos, ou seja, mesmo o criticismo moderno sobre provérbios, anteriormente a literatura da sabedoria, como em um todo, era geralmente atribuída a uma data pós-exílica, né? Então, Salomão, no livro de Provérbios, Salomão não é simplesmente um intelectual, né, mas envolve o homem inteiro, e dessa sabedoria, Salomão, no zênite de sua fama, por exemplo, ele e a materialização de toda a sua sabedoria é exposta também no livro de Provérbios, né? Ele amava ao Senhor, está escrito no capítulo 3, versículo 3, quando nos seus áureos dias, né, ele amava o Senhor, ele orou pedindo um coração entendido para discernir o bem ou o mal, capítulo 3, versículo 9 de 1 Reis. Nós vamos ver que ele orou pedindo o coração para discernir o bem e o mal, capítulo 3, versículo 9, e versículo 12, então sua sabedoria foi proporcionada por Deus, logo ele era sábio porque Deus deu sabedoria, ok? Então no capítulo
4 de 1 Reis, versículo 29, ele é acompanhado de profunda humildade, não é? Isso está no capítulo 3, versículo 7 de 1 Reis, que foi testada, não é, em questões práticas, tais como administração justa, não é, e diplomacia. Isso foi usado no capítulo 3, versículo 16 a 28, e no capítulo 5, versículo 12, tudo de 1 Reis. Então sua sabedoria tornou-se formosa lá no Oriente, né? Conforme está escrito no capítulo 4 de Reis, de 1 Reis, versículo 30, e no capítulo 10, versículo 1 a 13, ele compôs provérbios e cantos, né, conforme já disse, e respondeu enigmas. No capítulo 10 de 1 Reis, versículo 1, e muito em sua coletânea de fato foi tirada da natureza, conforme vamos ver no capítulo 4, versículo 33 de 1 Reis. Então, considerando que as citações de Provérbios, capítulo 10 até o capítulo 22 e capítulo 5, 25 até o capítulo 29, vem subitamente, substancialmente dele, ou seja, do capítulo 10 até o capítulo 22, e o versículo 13 do capítulo 22, e o capítulo 25 até o capítulo 29 foi ele propriamente que escreveu. É isso que a tradição nos aponta, né? Naturalmente, outros elementos salomônicos e outras porções do livro, mesmo assim, são coleções que pode ser apenas uma coleção inspirada durante a sua sabedoria, pois não existe cerca de 3.000 provérbios em todo o livro de Provérbios, né? Mas ele escreveu tudo isso, né? Não está todo no livro de Provérbios. Então, e os sábios, o que era isso? Eram as nações do Oriente Antigo, tinham seus sábios, cujas as funções iam desde da política, do Estado, da educação, e até quanto ao Egito, por exemplo, em Gênesis capítulo 41, versículo de número 8, quando Edom, quanto a Edom, por exemplo, e em Israel, isso nós vamos ver em Obadias, em Israel também era reconhecido como o temor do Senhor. Em Israel, onde era conhecido que o temor do Senhor é o princípio da ciência, ou seja, os sábios também ocupavam uma função importante dentro do período monárquico de Israel, obviamente, né? Em Jeremias 18, demonstra que no tempo daquele profeta, os sábios estavam no mesmo nível que o profeta, e com os sacerdotes também. Então existia profeta, sábios e sacerdotes, né? Então, como órgão, eles funcionavam como órgão da revelação de Deus, né? E assim como os verdadeiros profetas tiveram aí também de entrar na luta com os profetas, sacerdotes, movido por motivo indigno. Então, semelhantemente, muitos sábios transgrediram em sua função e eram declarados o conselho, transgrediram aí em sua função, que era de declarar os conselhos de Jeová. Tem a questão da transgressão e a questão da prevaricação. Tem muitos deles que deixaram de falar os conselhos de Deus para o povo, não é? Então, naqueles dias já se trabalhava essa dificuldade, não é? E Isaías capítulo 29, versículo 14, e Jeremias capítulo 8, versículo 8 e 9. Então, existe pelo menos 2 coleções de palavras dos sábios no livro de Provérbios. Elas se encontram no capítulo 22, 17, até o capítulo 24, versículo 22. E no capítulo 24, versículo 23 a 34. Talvez o capítulo de 1 a 9 contém uma exposição do alvo do conteúdo, que é os conselhos do sábio, que vem aí da mesma origem. Então, virtualmente é impossível datar essas coleções de conto, de como foi isso, enfim. Jung, ele sugere que pode ter sido pré-salomônico, né? E esses homens de Ezequiel que nós falamos no vídeo aqui, quem eram esses caras? Ou quem eram essas pessoas? Nós vamos ver em 2 Crônicas, capítulo de número 29, versículo 30, capítulo 29, versículo 25 a 30, que aprendemos que Ezequiel providenciou para restaurar, nós vamos ver que para restaurar a ordem davídica no templo,
Então esses homens eram sábios. Eles homens faziam citações. Então, bem como os instrumentos davídicos, o Salmo de Davi, de Asaf, não há dúvida que o avivamento de interesse, que um reavivamento de interesse na sabedoria clássica de Salomão foi outra consequência dessa reforma. Não é? Nós sabemos que Ezequias foi um rei reformista, não é? E uma das maiores reformas de reavivamento que aconteceu em Israel, não é? Inclusive tem no canal Rascunho da EBD, tem um canal, tem um vídeo sobre essa sabedoria, até porque estávamos estudando no trimestre passado, no terceiro trimestre, esta lição, as histórias de Israel, ok? E assim sucessivamente. Então, quem era? E o Agur e o filho de Jaque? Não sabemos quem foi Agur. É possível que devêssemos traduzir a palavra que aparece como oráculo, no capítulo 30, versículo 1, como de Massa, ou seja, Massa era uma tribo árabe que descendia de Abraão, não é? Por meio de Ismael, capítulo 25, versículo 14 de Gênesis. Podemos ver que as tribos orientais eram famosas por sua sabedoria. Isso vamos ver no capítulo 4, versículo 30 de 1 Reis. Mas isso de modo algum pode ser mantido com certeza. E nós vamos ver o rei Lemuel, quem é? A mãe desse rei aparece como originária da seção da coleção de sabedoria lá no capítulo de número 31. O que nós entendemos é que a mãe dele dava conselhos e ele resolveu repassar isso, mas ela é igualmente uma personagem desconhecida, embora também se possa traduzir como de Massa, ou seja, daquela região, a palavra que sugere que como profecia, ou seja, não precisamos supor que ela tenha sido um autor do magnífico poema da esposa perfeita, que está no capítulo 31, versículo 30, versículo 10 a 31, de que forma um apêndice aos livros de Provérbios. Então sua identidade, o rei Lemuel, é desconhecida, sendo que alguns consideram que era um príncipe árabe e outros um nome fictício, usado por Salomão para revelar os conselhos de Betseba, e assim sucessivamente. Então, essas datas também são imprecisas. Temos aqui data de 700 anos depois de Cristo, ou também o 10º século antes de Cristo, depois não, antes, antes de Cristo também. Então nós vamos ver isso aí. Então essa forma literária que era apresentada no livro de Provérbios, a palavra provérbio nos nossos dias quer dizer ditado, breve e incisivo, ou seja, expressado, uma observação verdadeira. Isso é provérbio. Então é conhecido concernentemente a experiência divina, a experiência divina não, a experiência humana. Então isso é exposto para nós. Deus, ele ajuda quem cedo madruga, por exemplo. Nós vamos ver, há diversas coletâneas de provérbios. É um provérbio curto, mas é um provérbio objetivo. Deus ajuda quem cedo madruga. Então nós vamos ver que os provérbios modernos publicados nas diversas línguas culturais, por exemplo, para o antigo hebreu, por exemplo, no entanto, a palavra provérbio é machal, que tinha um significado muito mais amplo e era usada não somente para expressar uma máxima, mas para interpretar um ensino ético da fé do povo de Israel. A palavra vem do verbo que significa ser como ou comparar. Por isso, o livro de Provérbios, encontramos aí uma série de símile, ou seja, comparações, contraste, paralelismo, o paralelismo de duas linhas, uma forma predominante encontrada no livro de Provérbios, dentro dos limites, e desse modo a expressão, há uma veracidade extraordinária, que existe o paralelismo antitético, o paralelismo sinônimo, e o paralelismo progressivo, ou sintético também é conhecido. Então encontramos paralelismo também em outras partes das Escrituras no Antigo Testamento, especialmente nos livros de Salmos. Em algumas partes do Antigo Testamento o Marçal tem ainda usos mais amplos. Juízes é usado para descrever uma fábula, como também a designação de um enigma,
em 2 Samuel também, no capítulo 12, versículo de 1 a 6, em Ezequiel capítulo 17, versículo 2 ao versículo 10, que refere-se a uma parábola ou alegoria, né? Em Jeremias capítulo 24, é idêntica a idêntica a um Provérbios, e em Isaías capítulo, caracteriza isso no Isaías capítulo 14, e em Miqueias capítulo 2, versículo 4, que apresenta um lamento, né? E assim sucessivamente. São formas literárias aplicadas ao livro de Provérbios, né? Nós vamos ver que a palavra provérbio também, a forma e o conteúdo que tem, né, deriva-se de uma raiz que parece significar representar ou assemelhar-se, né? Significado básico é a comparação ou símile, ou seu germe de, pode ser uma analogia entre os mundos naturais e os espirituais. O mundo natural ou espiritual, e assim sucessivamente. É a mesma palavra apropriada traduzida como parábola. Nós vamos ver no capítulo 17, versículo 2 de Ezequiel, né? E assim sucessivamente. Nós vamos ver isso de muita importância para os nossos dias, né? E o contexto, eu quero trazer aqui umas curiosidades dentro do livro de Provérbios, né? E nós vamos trazer aqui o assunto geral para fechar o nosso vídeo, né? Nós vamos ver os conselhos paternais, as advertências e execuções, os chamados de sabedoria, que começa a partir do capítulo 8 até o 9. Nós vamos ver os provérbios de Salomão, o contraste entre o bem e o mal, a sabedoria e a insensatez, capítulo 10 até o capítulo 20. Também temos aí as máximas proverbiais e conselhos, a partir do capítulo 21, versículo 24, até o capítulo 21 e capítulo 24, e os provérbios de Salomão, copiado por homens de Ezequias, no capítulo 25 até o capítulo 29, né? E as palavras de Agur, o profeta, e as palavras do rei Lemuel, que eram conselhos da sua mãe. Isso já trabalhamos também. Vamos conhecer aí a sabedoria, por exemplo, a sabedoria, o seu chamado, né? Capítulo 1, versículo de número 20 a 23, e o capítulo 8 aponta, né? Sua fonte, a fonte de sabedoria, sua preciosidade, as coisas principais, o tesouro mais valioso e sua festa. Então a sabedoria tem o seu chamado, tem a sua fonte, tem a sua preciosidade, tem a coisa principal, o tesouro mais valioso, e também a sabedoria tem a sua festa. Capítulo 9, versículo 1 até o versículo 6, ok? E os temas tratados aqui dentro do livro, para fechar, o livro de Provérbios, é a ira, a generosidade, coração dos filhos, os tentadores, o temor de Deus, os insensatos, os caluniadores, a vida curta, o desordeiro, os fariseus, os irritáveis, os zombadores do pecado, os faladores das astúcias, os insensíveis, os perigosos, os ilusórios, os intrometidos, os desprezadores da sabedoria, os estúpidos, o autoconfiante, os incautos. Fala também da amizade, do conhecimento divino, né? Do diligente, da opressão, do orgulho, da prudência, dos zombadores, da contenda, da temperança, fala da língua, do ganho justo, da riqueza, das mulheres más e das mulheres boas, né? São os propósitos, o tema tratado no livro de Provérbios, tá certo? Espero poder ter te ajudado, e se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu joinha aí, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Rascunho Teológico, porque aqui temos teologia de qualidade e nível acadêmico alto, diga-se de passagem, não é? Porque às vezes nas escolas, na sala de aula, não se fala de assuntos assim, passa por cima, dá aquele panorama rápido, não é? E aqui trazemos algumas curiosidades. Então, os livros de Provérbios são declarações das coleções de sabedoria, que inclui compreensão, sabedoria, instrução, receber o ensinamento sobre as insensatez, integridade, justiça, equidade, e assim sucessivamente. Que Deus em Cristo vos abençoe, que a boa mão de Deus esteja sobre as vossas vidas, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho da EBD, ou Canal Rascunho Teológico,
ensinando para transformar vidas.